Vou pegar um caso, Rio de Janeiro e o Brasil como brutalidade social. Sempre falaram meias verdades, olha o caos que nós estamos. Esperaram morrer tanta gente no Rio, em São Paulo e no mundo, e no Brasil, como estão morrendo no mundo. Estão esperando morrer, as famílias trabalhadoras ficando refém, tanta gente humilde trabalhando e não consegue. Esperaram 15 anos ficar o caos no Brasil, que esse caos foi implantado. Eu falo isso abertamente. Isso é um modelo para o nosso Brasil atrasar como nós atrasamos. Nós estamos atrasadíssimos em tudo. Regredemos o Brasil. Estamos empobrecendo. Falo que o Brasil é o país da riqueza, a riqueza é para outros, não para o brasileiro. Porque eu vi no IBGE recentemente, aumentou 48 milhões de famintos no Brasil, e 28, IBGE eu vi antes de ontem agora, procurem, 25 milhões de brasileiros, 25 milhões, sobrevivem no mês com R$300. E eu agora, começo da semana passada, procurem, IBGE, eu me assustei, sem trazer terra de fora, com a muda de fora, você entendeu? O trabalho nosso é para você ficar livre com a tua terra dentro do teu local. Você vai fazer tuas mudas de fruta. E não trazer muda num saquinho de terra de uma região. Você não sabe o que vinha. Hoje, viveram sério, a terra deles é uma terra que foi trabalhada com calor, ela foi toda desinfetada, isso de alguns anos para cá. O pessoal, pesquisadores, quem muda de certificado, a terra não é qualquer terra. Ela passou por um processo de cura, para matar justamente a pérola da terra. É, exato. Mas só que já escapou muitos anos para cá. Já é um pepinaço, é um outro alerta que a gente faz. Tem muita literatura sobre pérola da terra. Um exemplo, Nós Sérgio. temos muito problema no Brasil, viu, gente? Quem cultiva orquídea, antes de colocar no orquidário dele, primeiro ele coloca num balde com água, cloro e deixa ali, às vezes horas, para tentar eliminar qualquer doença para depois. Isso é muito empregado, inclusive em galho de videira. Antes de você enxertar, um dia antes, você faz uma pré-desinfecção. Faz, o galho deitado, uma água morna, se faz. Isso ajuda você a ter cada vez um material mais sadio, para você fazer a muda com menos doença. Mas a muda principal, você tem que adquirir desses centros de pesquisa que é livre de virose e outros tipos de doença. Eu vou pulverizar laranjas diversas, mexerica diversas, limões diversos. Um pomar de citros. Um outro pomar, ele quer ter uva. Sabemos que a uva se colhe, dependendo da variedade da uva, de novembro, dezembro até março. Ele vai saber as variedades de uvas, precoces ou não, tardias ou não, fazer um pequeno lote com 8, 10 variedades de uvas diferentes, para ele colher aquela uva dezembro, janeiro, fevereiro e março. Ele está colhendo uva. Abril, maio e junho, olha o calendário, ele já está colhendo citros. Olha o raciocínio. Se ele recuar a colheita antes de outubro e novembro, nós temos a cerola, que dependendo, dá 2, 3 cargas por ano. Já é uma frutífera que ele já dá setembro, outubro para novembro. E dá uma outra carga agora, que nós vamos colher a cerola hoje. Estamos de janeiro para fevereiro. Abacate e manga também. Abacate e manga, novembro, dezembro e janeiro. Então o que eu quero, respondendo para ele para o Brasil, que é o que nosso grupo fala, gente. É o que nosso grupo fala. O que é o calendário de colheita? Aí você vai plantando meia dúzia de cada tipo de fruta dentro do teu estado, dentro do que é possível. Aí você diversifica como a gente faz, um pouco de cada fruta, para você ter colheita toda semana ou toda quinzena para tua família. O que ele perguntou é a linha de trabalho, o fanático nasceu em cima desse raciocínio, que é o que eu falo há 26 anos. É isso que o pessoal começa a ser, ele treinado pelo próprio pomar, ele vai ter que aprender a pulverizar, ele vai ser obrigado a saber podar, como é que poda um pouco a laranja, como poda uma cerola, como poda um pessegueiro, como poda uma uva, como poda a árvore de fruta qual for. Aí ele vai começar a ser treinado. Em 5 anos que ele colocou o pomar dele em funcionamento, ele vai acompanhando o nosso grupo, vai vendo como são as podas, como são as pulverizações. Em 5 anos essa família, a região, a frutificação não foi boa. Quando mudou o porta-enxerto, a mesma variedade de uva, a produção foi um pouco melhor. Presta atenção, estou falando outra coisa. Sim. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, são detalhes. Por isso que eu falo, gente, treine, presta atenção. O pessoal não fala nas minhas costas, o Sérgio é chato. Eu sou obrigado a ser chato. E eu não vou ser mais um aqui para ficar enganando vocês. Eu não vou. Eu não faço isso. É que eu já falei, se é para enganar, eu paro, tchau, vou embora. Eu não faço isso. Mais um enganador no Brasil? Não. Nosso trabalho é outro.
E para quem sabe lá de lá, vocês já entenderam. A gente só tem prática, nada mais. E para mim botar cara, para falar o que eu estou falando, tem 1 milhão de gente aí escutando o que eu estou falando, bam de uva, lógico que estão. Um monte de pesquisador. Com certeza, eu acho que estão vendo que eu estou falando bobagem. Eu seria muito irresponsável de inventar coisa e começar a contar conversa mole para vocês. Isso não deve fazer no Brasil. E se fez muito no Brasil, viu, velho? Muita conversa mole. Isso também tem que acabar, hein? Temos que ensinar o... Tava conversando e... do Vaê. Vaê contou a história de uma senhora, falou que as folhas do pé dela de videira caiu tudo agora. Ela caiu a folha da videira, não recebe raio solar agora, fevereiro, março, abril, maio e junho. A planta dela já está pelada, porque ela não pulverizou, ela não sabia. Como não tem luz solar na folha, porque o pé dela, a videira dela, não tem folha, caiu. É agora que a luz solar faz a fotossíntese, porque tem folha, só fica a folha no pé porque tem a cauda bordaleza. Meu pé tem folha ou está pelado? todo cheio de folha. Muito bem, mostra pra cá. Ela está recebendo luz solar até maio, todas as minhas videiras, todas elas. Porque é cauda bordaleza permanente agora, todo mês, 2 vezes por mês. É a folha no pé que a bordaleza segura, é ela que faz a fotossíntese, guarda energia na raiz, e na gema, o cacho, que está recebendo a energia solar da folha, é agora que a gema está formando o cacho de uva. Na gema. Gema, para quem não sabe, é isso aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. A gema. É aqui que a folha solta energia na planta e o cacho está sendo formado aqui dentro. Quando eu podar aqui em julho, aqui vai nascer o galho já com o cacho da uva. O cacho da uva, ó, tá no pé. Quando eu for podar ela, aqui vai nascer um galho com 1 ou 2 cachos de uva, porque o cacho está se formando agora. Por quê? Pulverizando a folha com cauda bordaleza, janeiro, fevereiro, março e abril, sem dó. É 2 vezes por mês. Já que chove muito, vem muita doença. Então como é que faz para a folha não cair de doença? Cauda bordaleza. Ajuda a próxima safra e tuas folhas sadias agora. Folha sadia agora até maio, colheita boa no ano que vai entrar. Agora tem um adendo Todo a essa livro antigo pergunta que eu conta fiz. isso, hein? Não estou inventando. Tem tá? um adendo a essa pergunta que eu fiz. A videira é uma planta de folha caduca, ou seja, após essa colheita, no período do frio, ela cai as folhas e entra em dormência. Isso. Essa regra da cauda bordaleza com a gema se formando o cacho da próxima safra se aplica às outras frutíferas Lógico. de folha caduca? Lógico, porque deixa a planta sadia, ó, sem fungo e tem cal. Lógico que ela está recebendo energia na planta toda. A safra da laranja, do pesco, seja lá o que for, ou mexerica, ou romã, vai ser boa. Porque as folhas, mês atrás, não pegou fungo. As folhas não caíram. Lógico que a planta está com energia que recebeu raio solar, até a fruta laranja, caqui. Por que nosso caqui, nossas frutíferas estão carregadas de fruta? Cauda bordaleza ao longo do ano. Está respondido, vocês vão ver as frutas no pé. É a cauda bordaleza na laranjeira. Friciano, ele está aí? Não, ele saiu? Não foi... Ele está aí? Não. Saiu, eu ia perguntar, mas tudo bem. Nossa bordaleza no pomar todo, em tudo, é 2 vezes por mês. É o ano todo. Uma vez a cada 15 dias, então. Quinzenal, no nosso clima aqui chove muito em Ferraz. Aqui é mais cauda bordaleza pelo clima daqui. Aqui chove muito. O Feliciano chegou aí. Depois eu pergunto para ele. Então, qualquer pomar, laranja, mexerica, caqui, pera, maçã, uva, acerola, que eu passo a bordaleza, por que eu tenho muita fruta? Porque o pé da nossa fruta, no semestre passado, eu não tive fungo. Por que não teve fungo? Cauda bordaleza. Resultado, frutificação. Tem uma pergunta. De fumo é bom para fogão? Pode. Usando a medida certa, funciona assim. Funciona. É uma coisa antiga e funciona assim, como não? O que seria medida certa para cauda de fumo? Então, é assim, normalmente, vamos falar em 1 litro de água, para ter uma porção pequena, não ultrapassar meia colher de fumo picado. Fumo velho que você compra em saquinho, meia colher de sopa, é meia, não é muito. Se usar muito, você cria problema na folha, porque ela tem nicotina e tal, ela sente. É a pouca quantidade do fumo regularmente no teu pomar que espanta os insetos. Não é uma aplicação forte, a forte vai queimar a folha. É a pouca concentrada. Respondi? 1 litro de água, meia colher de fumo picado, ou fumo que vem de solto.
Fumo para cigarro palheiro, para cachimbo. Isso é pouco, é meia colher de sopa para 1 litro d'água. Deixa na água durante 2 dias, aquele caldo vai ficar marrom, coa ele. Tô falando bem simples, tá? E pode pulverizar com sol fraco, fim de tarde, não com sol forte. A calda também, a folha da mamona. Funciona, funciona. Normalmente, a base dele, a folha da mamona é desse tamanho. Imagina uma folha de uva desse tamanho assim. Ele lembra muito a folha do mamão. O tamanho, né? Para quem não conhece mamona. Mais ou menos no chutômetro, é 5 folhas de mamona para 1 litro d'água. Macera a folha, que ela é meio tóxica. Essa toxicidade dela passa para a água. Você deixa na água 2 dias. 5 folhas de mamona verde, bem amassado. Deixa na água em infusão. Deixa num balde. Coa aquilo tudo. Você pode diluir aquilo em 10 litros de água e pulveriza. Funciona como repelente, é uma maravilha. Outra coisa também como Tem muita matéria repelente. sobre isso. Outra coisa também como repelente, arruda. Lógico. Por exemplo, por que na nossa horta pequena eu tenho alguns pés de arruda em torno da horta? Não é só para me pegar arruda. É que ele é repelente pelo cheiro. Temos 2, 3 toiceiras de manjericão, além de usar para carne ou para macarrão. Por que tem manjericão ali, dentro daquele ambiente da horta? É repelente. Então olha lá na nossa horta, vê se acha algum inseto lá. Ô Friciano, que tóxico nós passamos. Então, algumas ervas que soltam o aroma, ele é repelente. Você não está agredindo a planta também com tóxico, a planta já está forte. O inseto, gente, olha, como aqui tem volta a falar, como os teus terrenos tem que ter plantado um pouco de tudo bem organizado, existem os insetos que um come o outro. É o controle da natureza. Um predador tem o outro predador. Óbvio. Gente, não é outra conversa, tá? Tem uma outra pergunta aqui, ó. Edilson Regiane Sato. Moro no Japão e estamos no inverno. Minha videira está toda sem folhas. Preciso pulverizar algo nessa época? Não. Então ele não mexe com fruta, ele está aprendendo. Como lá é neve, como na Europa, época de neve, a neve, lógico, a planta está dormindo, porque cai a temperatura. A própria neve, o próprio gelo nesses países, matam os micróbios. Por isso que nesses países de neve, eles não têm a doença que nós temos aqui em país tropical. Porque lá, a própria neve quebra a cadeia de qualquer inseto e qualquer fungo. Lá eles não têm os fungos que nós temos aqui. Deu para entender? Aqui nós temos fungo, aqui em Brasília também. Mas ali, o próprio gelo ali já é o antisséptico deles, entendeu? Ele vai entender que é o cavalo. Senão o cara vai passar a tesoura e rente o chão. Aí acabou com a muda. Então, a norma é podar com 60, 80 centímetros, desde que essa muda ficou com a espessura de um dedinho, até julho. Se ela estiver muito fina e pequena, a gente poda mais curto ainda o primeiro ano. Aí ela brota com uma tal força, no ano seguinte, esse brotinho pequeno, que é pequenininho, você acha que não é nada, sai um broto grande e ele vira uma videira bonita a partir do outro ano. Se ficar com a grossura de um charuto, esse fininho. E 1 ano, se podar curto, o primeiro ano. Então, a poda do primeiro ano vai muito do aspecto da videira, do enxerto que você fez no ano passado. Mas a média, a poda é 60 centímetros a 80 centímetros no primeiro ano. Se a videira tá forte, né? Se o enxerto tá bonito. Entendi. Pessoal, a gente voltou agora com a transmissão. Se alguém tiver aí com algum problema de sinal, manda aí pra gente como é que tá chegando o sinal, como é que tá chegando o áudio. O porta-enxerto para macieira, que tem aquela macieira, aquele porta-enxerto, ou o cara vai ter sucesso no citro, se ele tá com o porta-enxerto correto. Gente, a base do pomar é a muda que veio de qualidade de um local certo, que eles já usaram verdadeiramente o porta-enxerto correto, aí você vai ter um pomar produtivo. Senão é tudo meia boca. E meia boca eu acho que nós já cansamos, viu? Pelo menos eu acho que nós já cansamos, viu? É isso. Então uma dica... Essa é uma brincadeira Certo. de algo. Porta-enxerto, eu conheço, eu vi literatura, e aqui uns 35 que eu conheço. Deve ter, acho que no mundo, nem imagino, mais de 80 sem porta-enxerto. Eu nem imagino. Só eu conheço uns 25, 30. Imagina por aí no mundo afora. Só que esses que eu estou mostrando é o mais carro-chefe do território brasileiro. E os outros países, já não sei. Cada país tem os seus porta-enxerto que são variedade. Tem machado nela? Produz muito. Gente, não inventem. É manejo, poda básica na época correta, serrano, sem machucar madeira.
pulverizações todo mês com calda bordaleza. Olha bem a folha dela, olha bem como ela tá com bordaleza. É, mas tem uma coisa, olha o almoço, olha o que ela come. Então, e vamos chegar lá, eles vão filmar. Aqui, esse monte de matéria orgânica, palhas, folha, galho que a gente junta, isso há uns 25, 30 anos, isso existe aqui. Vai muitos anos a gente deixa isso aqui. Então o que acontece? Como ele vai vendendo matéria orgânica, aí a gente usa o carrinho, pega a matéria orgânica em julho e agosto, eu jogo nas uvas, esse que vai decompor, eu jogo calcário por cima, mas essa raiz dela, ela está lá embaixo há mais de 30 anos, recebendo a chuva, o caldo dessa energia, para ela. Aqui, Friciano, tem alguma valeta aberta aqui para esse caquizão? Nós abrimos algum buraco. Vê se tem algum buraco aqui no chão. Mas pera lá, então essa palhada aí você não põe. Ela não é árvore de abrir muito, é abrir menos. Ele tá boa essa goiaba, hein? Entendeu? É porque ela tá crescendo embaixo de uma árvore. Você só serrando goiaba. E ela tá Mostra aí, cadê a goiaba? Goiaba. Opa. Tá espichando. Comeram? Mas ela tá bem bonita, eu tava querendo abrir. Não, ainda não, ela é bem tarde, ela é bem tarde. Calma, calma. No caso, começou agora, começou a... Qual é o importante é pra gente consumir? É mais caro. Não tem Opa, vou toque. querer sim. Pode pegar aí. Opa, só- Põe tudo no... É. É a tal da arapuaia. Difícil controlar a abelhinha, viu? Olha o que ela tá fazendo, a abelhinha. Ela é mais ou menos assim. Ela é bem É difícil, eu já tentei de tudo pra espantar. Que ela vai nos brotos. Ah, tem uma que ela gosta. Né? Ela vai nos brotos e... Ele ali no 571 eu percebo que ele dá mais comprido. No 420 ele dá mais ombro um pouquinho. Muda um pouco o aspecto do E cacho. o sabor altera? Um pouco, pouquinho. altera. Ali tem é mais acentuado a uva, Marcante. mais marcante um pouco. Mas o que eu quero dizer, porta-enxerto não altera? No mesmo terreno alterou a mesma variedade, 20 metros de diferença de distância. Como que não altera a porta-enxerto? Eu E acho que altera. a quantidade de produtividade? Então, é assim, no 572, ela produz bem, só que dá cacho mais comprido. Eu percebo que de um ano para o outro, a produção não é tão regular. Aqui no 420, ela é mais lenta, mas todo ano dá igual a uva. Mesma quantidade de cacho, mesmo jeitão. Ali ele já tem um pouquinho de diferenciação. Oscila. No 420, ele é mais constante. Mais constante. Você vê, vou colher isso aqui 15 de março. Bom, mas Por também aí. tem o seguinte. Tem a planta. Não, ele tá com um ano e pouco. Ah, não, isso é idade. Mas ele tá... Não, nem esquece o tamanho, é a idade. Ele não Mas tá ele formando. deu já. Mostra aí, filho. Silvio. Ele deu ano passado. Não, mas deu porque é Não, o o primeiro seguinte, ano. é. Não, o segundo ano ele estabiliza, o terceiro ele dá. Agora ele tá meio bobinho. Tá meio bobinho, então. Isso, é. Silvio! Me dê aqui, eu não experimentei desse ainda não. Não, tá passado esse aí, eu acho, viu? Ah, pega Não, os pedaços. não, aí. pega a frente de lá, o de cá tá passado, ó. É, tá Quem quer? então. Quem quer? Pega o vermelho, pega o vermelho. Porque o figo é assim, você não tá colhendo, em 2 dias você perde ele, viu? É no dia seguinte. Ó, aqui tá mais ou menos, ó o caldo da bordaleza aqui, ó. Cadê o outro? Pega aí. Tem que tirar agora, dia sim, dia não, tem que tirar. Ó, tirou aqui, já volta pro outro. Pegando filho. Ou saca aí. Beleza. Bom, É isso, vamos sacar amanhã ou depois. Faz décadas que eu 2, 4 litros de leite por dia, por que não? É animal menor. É isso, não é exageros. Elas precisam daquela ração, que eu chamo de ração coedeira, tem? Não, é ração tem que- para a galinha que bota ovo. Ela é super nutrida, Tem sim. que ter. Senão ela não bota ovo. Aí uma morde a outra e pica o sangue para comer o sangue. Uma mata a outra, por fome. Se não tiver ração, Tem galinha que sempre falta. É milho e dá- ração. Milho e ração. falta de proteína. Por falta de proteína. Tem galinha que vai mordendo uma outra, ela tem o intestino dela pelas costas. Se Sérgio, ela toma judiada, lógico. Sérgio, aqui você deixa elas saírem um tempo do dia? Não, aqui fica aqui, direto no galinheiro. Sempre aqui. O que a gente solta uma vez por dia é os 15 gansos. Eles andam pela chácara, pasta, come inseto. Não, e vai deixando o esterco deles no meio do pomar.
Ué, soltamos os gansos, estamos soltando. Depois que organizamos os cachorrinhos. Cachorro não faz nada. Se eles ficam juntos, aí eles ficam valendo. Eles nem mexem no bicho. Só farra, né, Ale?